Olá! Nesta análise, vamos mergulhar em duas maneiras radicalmente diferentes de enxergar o mundo. De um lado, uma visão que diz que tudo, no fundo, se resume à matéria e à luta por poder. E do outro, uma visão que começa com um Deus pessoal que criou todas as coisas. Para começar, vamos pensar assim: todo mundo usa uma espécie de mapa mental para se orientar na vida. As fontes que a gente estudou chamam isso de cosmovisão. É basicamente o conjunto de crenças que guia a nossa navegação por tudo, desde as pequenas decisões do dia a dia até as grandes questões da sociedade. Essa cosmovisão funciona como se fosse uma lente, sabe? Ela não só dá uma cor para o que a gente vê, mas define o que a gente considera real, verdadeiro e importante. E como as fontes deixam claro, isso impacta tudo, nosso comportamento pessoal, a cultura, a arte, a política, tudo mesmo. Então vamos examinar o primeiro desses mapas, o materialismo histórico, uma ideia desenvolvida lá por Karl Marx e Friedrich Engels. É uma forma de pensar que moldou e ainda molda muito do nosso mundo hoje. Essa cosmovisão se apoia em três pilares. O primeiro, a história não é sobre reis, heróis ou nações, mas sim sobre a luta de classes. O segundo, a realidade é só matéria em movimento, e toda mudança acontece por causa de conflitos materiais, sem nenhuma intervenção divina. E o terceiro, que amarra tudo, é uma visão de mundo ateísta. Marx resumiu isso de forma bem direta com aquela famosa frase: a religião é o ópio do povo. Para ele, a fé funcionava como um analgésico, uma ilusão que as classes dominantes usavam para manter os oprimidos quietos, sonhando com uma recompensa no céu em vez de lutar por justiça aqui na Terra. E aqui está o ponto central. Nesse sistema, a identidade de uma pessoa, as crenças, o que ela faz, nada disso vem de uma alma ou de uma escolha livre. Tudo é determinado pelas condições econômicas e sociais ao redor. A pessoa é, em essência, um produto do seu meio. Agora, vamos virar a chave completamente e explorar a cosmovisão oposta que as fontes nos apresentam. Uma que não começa na matéria, mas sim em Deus, com base na narrativa da Bíblia. Essa cosmovisão se desenrola como uma grande história em três atos. Primeiro, a criação, o mundo bom, feito por um Deus bom. Depois, a queda, um ato de rebelião que quebrou essa harmonia e trouxe o mal para o mundo. E, finalmente, a redenção, o plano de Deus para consertar tudo que foi quebrado. Diferente de uma filosofia que vê a matéria como a única coisa que existe, esta visão diz que um Deus pessoal é a realidade fundamental. É ele a fonte de toda a ordem, tanto das leis da física que a gente estuda na ciência, quanto dos princípios morais que guiam a vida humana. Bom, com pontos de partida tão diferentes, é inevitável que haja um choque frontal numa questão essencial. O que, afinal, significa ser uma pessoa? E as respostas não poderiam ser mais distantes uma da outra. A diferença crucial está toda aqui. De um lado, o valor de alguém depende da sua classe e da sua função na economia. E a culpa pelos problemas do mundo é externa, é do sistema. Do outro lado, o valor de alguém é infinito e incondicional, porque cada pessoa foi criada à imagem de Deus. E o problema do mal é interno, começa no coração humano. E essa distinção é o que protege a dignidade humana. Uma perspectiva acaba reduzindo as pessoas a peças numa engrenagem, um número. A outra eleva cada ser humano à condição de obra-prima, com um valor que nenhuma crise econômica ou sistema político pode apagar. Ok, mas como essas ideias tão abstratas aparecem na vida real? Elas não ficam só nos livros, não. Elas dão as caras nas redes sociais, nos filmes que a gente assiste, nas conversas na escola. As fontes que analisamos destacam três sinais bem práticos do pensamento materialista. Aprender a reconhecer esses sinais ajuda a gente a identificar como essa forma de ver o mundo está agindo ao nosso redor. O primeiro sinal é a tendência de reduzir tudo a uma questão de dinheiro e poder. As pessoas deixam de ser vistas com dignidade e passam a ser tratadas como meros consumidores para manipular, eleitores para convencer ou só peças num grande jogo econômico. O segundo sinal é aquele hábito de colocar as pessoas em caixinhas, em grupos. Elas são definidas só pela sua classe, raça ou gênero, e tudo é analisado naquela lógica de opressor contra oprimido. A pessoa, como indivíduo com seu caráter único, simplesmente desaparece. E por último, o terceiro sinal: a crença de que a gente pode consertar o mundo e criar uma sociedade perfeita só com política e com as leis certas. É a busca por um paraíso na Terra que ignora completamente a realidade mais profunda do mal que existe dentro do próprio coração humano. E com tudo isso, a gente chega a uma conclusão importante que as fontes apontam.
A escolha de uma cosmovisão, no fim das contas, não é só uma questão de fatos e lógica. Inevitavelmente, ela também envolve fé. Pode parecer estranho, mas as fontes argumentam que até a visão materialista exige um grande salto de fé. Pense bem, se tudo é só matéria, sem propósito, de onde vem a nossa consciência, a liberdade, o amor, a moralidade? Acreditar nessas coisas dentro de uma lógica puramente material é um ato de fé, porque o sistema em si não consegue explicá-las. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se todo mapa que a gente usa para navegar pela vida exige um fundamento de fé, qual é o fundamento que cada um escolhe para o seu? Onde a gente decide ancorar a nossa esperança e a nossa compreensão do mundo?